Rafa, Estela, foi já um primeiro dia incrível, né? Muita informação e muito conhecimento mesmo sobre inovação. A gente vem falando aqui, repetindo, né, de que esse evento é muito focado em trazer esse conceito, todo esse debate de inovação, mas para coisas aplicadas. E eu adorei uma frase que a Marli, que estava agora no painel conosco, colocou, que ela falou, obviamente, num contexto ali de ESG e de diversidade para a liderança, mas ela falou que muitas vezes as empresas se preocupam muito com o compliance e pouco com a visão. E eu acho que, de alguma maneira, tudo que foi falado hoje tem muito a ver com isso, de como estimular as empresas e os empreendedores e empreendedoras a ir mais para a visão, né? A transformação que a gente quer provocar. Então, eu gostei muito de alguma maneira, a gente poder discutir aqui de como que vários dos painéis, várias das startups também falaram sobre essa transformação. É quase uma missão, né, que a gente está trazendo como inovadores e inovadoras para qual a transformação que a gente quer fazer. O que chamou mais a atenção de vocês nesse sentido de qual a transformação? Vai lá, Estela. E acelerando as startups e essas grandes empresas nos programas no dia a dia, acho que isso até você trouxe na sua palestra do quanto é importante esse alinhamento estratégico, né? Tá alinhado, trazer a startup para a gente ir em direção a alguma visão. E isso é essencial para o sucesso dos programas, né? Então, acho que hoje os pitches que a gente teve de Liga Emerging Technologies e de CT Lab mostraram exatamente isso, como essas empresas estavam se movimentando, fossem para trazer o consumidor, o cliente para o centro da jornada ou para melhorar qualquer outro aspecto do negócio, o quanto isso foi essencial, funcionou, porque existia esse alinhamento entre essas startups e a visão de futuro dessas empresas. Eu até achei curioso que você comentou, Estela, porque me lembrou lá no primeiro painel que a gente passou, que estava falando de ecossistemas supostamente mais maduros que do Brasil, né, em Israel e também no Reino Unido, e que a experiência da Vanessa e do Dror foi exatamente de que é possível para o empreendedor brasileiro alcançar esse nível de maturidade que tem lá atrás. O Dror até comentou, estou aqui em Israel, há 5 anos atrás, que começou a trazer o Wix para cá, parecia que era muito mais incipiente e, de repente, o mercado explodiu, né? Tanto do lado dos empreendedores quanto do mercado de investimento, etc. Então, parece que realmente tem um caminho que a gente já está conseguindo traçar, né? Caminhar, mas ainda, obviamente, tem bastante espaço, né, Rafa? Eu vejo, Gui, assim, juntando, acho que todos os painéis, as discussões que a gente teve aqui hoje, né? E até pegando essa questão da estratégia, da visão, de quanto eu aplico, quanto a minha empresa é proativa ou ela é reativa, e eu acho que passa muito por isso. A tecnologia passa a ser uma viabilizadora de você ser muito mais responsivo, de você ser muito mais proativo para as mudanças que o teu mercado precisa, né? E isso não significa somente o atendimento do cliente. A gente viu aqui uma discussão realmente falando sobre o impacto, diversidade, o quanto você pode ver outros mercados como mercados promissores e potencializadores, não só como uma coisa à parte, né? um movimento à parte. Enfim, eu acho que a gente conseguiu nesse primeiro dia mostrar que chegamos em um momento onde o Brasil ele não está correndo atrás mais, mas é quem consegue ser proativo de construir os próximos caminhos com a tecnologia, certamente vai ter uma vantagem competitiva e estratégica nos próximos anos. Legal, eu fiquei pensando o dia todo também, né, Gui? A Liga tem 6 anos e se a gente volta 6 anos para trás, o mercado era outro. Acho que até o painel de M&As mostrou o quanto o mercado está aquecido e quanto isso é uma consequência desse amadurecimento, porque a gente tem cada vez mais as startups fechando os ciclos, né? Então tendo êxitos, captando cada vez mais investimentos lá fora e reforçando esse ciclo. Então investindo ali nas startups da base, vamos dizer assim, para a gente ter mais deals, mais oportunidades para essas grandes empresas fazerem negócio e olharem as startups como parceiras super potenciais. Acho que estamos numa época melhor que nunca para isso, né? Com certeza. E até achei também interessante que isso você falou da maturidade do mercado, né, de estar evoluindo. A gente falou de muitas tendências, né? Que se o empreendedor ou o pessoal que está aqui nos acompanhando, estou pensando em empreender, ou já tem uma startup, queria aproveitar, né? Veio ali uma oportunidade mais latente. Falamos de muita coisa de hiperpersonalização, falamos muito sobre a jornada do cliente, praticamente todos os painéis tocaram nesse ponto, né? E até uma certa dificuldade das empresas de... se fala desse assunto, né, de ser user-centric, né, de colocar o cliente no meio, mas muitas vezes o processo interno fica mais na pauta, né? E de alguma maneira a gente tirar um pouco do centro a tecnologia, o processo interno e olhar mais para as necessidades, vamos dizer, da sociedade, dos negócios em si.
Rafa, até em cima disso, queria que você falasse, quando a gente vai falar dessa parte toda de tendências de alimentação, de personalização, bem, customer experience como um todo, acho que dentro do Liga Insights vocês têm visto isso, na verdade, para todos os mercados, né? Gui, a leitura é exatamente essa, assim, desde 2017, né, que a gente faz os estudos do Liga Insights aqui na Liga Ventures. E a gente acompanha vários setores ali. E se eu fosse falar qual que é o tom que vem sendo dado em todos eles, é justamente o cliente no centro de tudo. E esse cliente não necessariamente é o cliente da ponta ali, mas o seu cliente, do seu processo, da sua cadeia produtiva. E quando você consegue colocar isso realmente no centro de tudo, você consegue, de fato, desenhar uma solução para um real problema. E muito do que a gente estava falando de aumento de liquidez do mercado, da gente ter a possibilidade de investir em startups ou ver as startups nascendo, a segunda geração de empreendedores que já fizeram sucesso com a sua primeira startup e tudo mais, tem uma coisa única em comum, eles resolvem um problema grande. Então, a gente já passou, acho que, da época de tratar a inovação como um post promocional do LinkedIn, vamos dizer assim, e passou a ser um processo. Você bem colocou na tua palestra aí também na volta do almoço, né? A gente precisa saber muito bem que isso é um processo de transformação, mas é um processo. Ele vai ter que continuar, ele tem que ter uma estrutura de começo, meio e fim para as coisas acontecerem. Exemplo de caso de grande problema é o painel de Zero Waste que a gente viu, né? Se a gente for pegar todos os envolvidos na cadeia, desde o varejo até mesmo a parte de food service, distribuição, logística, originação, o agro, todo mundo está olhando para um problema real. É pauta de fóruns internacionais, isso e tudo mais. Por que não construir soluções para isso? Então, fica também a levantada de bola para os empreendedores, empreender em cima de que existe, de problemas reais que existem no mercado. Ô Rafa, hoje uma coisa que eu achei bacana também foi que a gente viu que a gente leva nessa tendência, né, de inovação, startup, ou digitalizar tudo, mas ficou muito claro que hoje a balança que existe entre a digitalização e manter-se humano, né, a humanização desses processos. Acho que é uma lição de casa que fica aí de reflexão para todo mundo que está nessa iniciativa de se digitalizar e trazer mais a tecnologia para dentro de casa. No fim do dia, é sempre uma interação humano com humano, e é isso que a gente deve considerar, nunca esquecer. Aliás, eu achei isso muito precioso em vários dos painéis, Estela, porque se a gente for olhar para fora, vamos dizer, para o mercado, lembrar lá que no Case Session com a Atento, né, o presidente da Atento estava conosco e comentou desse desafio de manter a jornada do cliente sem fricção, mas aí não é só para que ela não seja ruim, mas para empolgar, né, vamos dizer assim, surpreender o teu cliente. E daí nessa hora você obviamente tem que falar com o cliente, saber o que interessa, o que de fato superaria as expectativas. Mas eu achei curioso também porque, de alguma maneira, os painéis que falaram sobre a inclusão da classe C, né, para atacar esse mercado, e agora sobre a diversidade e liderança feminina, eles falam também de centrado, vamos dizer, no ser humano, mas a partir do time, né, da equipe, de como é quase que impossível inovar se você não tiver esse olhar, né, de diversidade, esse olhar de também focar nos indivíduos, né, ser mais empático. Termo que a gente tem ouvido tanto nesse momento da pandemia como um todo, para que as pessoas dentro da corporação ou dentro da própria startup consigam ver as oportunidades de inovar e de intraempreender também, né, inovar dentro de casa, a partir dessas mudanças, né, desses gatilhos de talvez o meu time não está conseguindo trazer uma nova solução porque talvez a gente não seja tão diverso quanto poderia. Ou como falou muito bem o Celso no fechamento do painel lá do Living with Unicorns para a classe C, de como a gente consegue olhar para essa classe C não como um fator só de, é uma classe desfavorecida e que a gente tem que fazer algo para ajudar. A gente tem que olhar aquilo como um potencial, né? Uma potência de mercado, o maior mercado consumidor do Brasil. Então, acho que tem esse lado humano para dentro de casa e também para fora, né? E respeitar também o limite dessa interação, né? A Estela bem colocou da hiperpersonalização ali, mas foi um insight também que o pessoal no painel falou bastante, né? Até que ponto eu posso ir? Até que ponto eu estou entregando valor e aquilo não virou uma ambição desnecessária do meu negócio. Amanhã a gente tem um painel, já fazendo a chamada, né? Se eu não me engano é amanhã. A gente já tem um painel falando justamente do uso do limite de dados, né? Então também fica um gancho aí para a gente explorar um pouco mais esse tema. Show. Exato. Muito conteúdo legal, muita coisa boa no dia de hoje. Como o Rafa já deu spoiler aqui, amanhã e quinta-feira tem mais também.